produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você ouve programa O Milagre Já. Apresentação, Apóstolo Alex Fernando. Desce do céu sobre nós, Shekinah. O poder de Deus vai mudar a sua vida. A promessa que jamais falhou. Alô Limeira, alô região, graça e paz, eu sou o apóstolo Alex, servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apóstolo e presidente na Igreja Comunidade Evangélica Shekinah de Deus, Ministério dos Milagres. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão chegando pelas ondas do rádio, Nova Paraíso FM 106,3 e também pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Vai compartilhando a live em nome de Jesus. Do meu lado esquerdo aqui está o meu amigo e teólogo, pastor Diogo Bianchetti. Ó, senhor apóstolo, Tudo boa bem tarde. com você, querido? Graças a Deus. Quero saudar o meu irmão, ouvinte, minha irmã que está nos acompanhando. Já dei uma xeretada aqui na internet, minha esposa já tá ligadinha lá em Americana. Glória. Quero mandar um beijo pra minha esposa, Daiane Bianchetti, dizer que eu amo muito ela e dizer que sem ela eu não seria nada nessa Olha aí, Leonai, olha aí, Tô aprendendo com o senhor, hein, apóstolo? Ô, Glória! Olha isso, é amor demais. Dizer que ela é muito especial pra mim e que eu amo demais ela. Ô, glória a Deus, é uma maravilha. Glória a Deus. Você que tá entrando aí, vai compartilhando a live em nome de Jesus pra nós alcançar números de pessoa, né? Olha aqui, olha lá pra você ver, a minha esposa também acabou de falar ali, ó. A paz, meu amor, olha aí. Eita, glória a Deus. As esposas estão ligadinhas. É bênção, também te amo, viu? Muito, demais. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor, vamos lá. ontem nós parou num assunto complicado, né? A gente estava falando, complicado entre aspas, né? Falar assim, um assunto polêmico, o qual a gente está buscando conhecimento, entendimento, através da palavra de Deus. Somos eternos aprendizes e vamos aprendendo em nome de Jesus. O tema de ontem é onde encontrar os princípios bíblicos de Deus, aonde encontrar isso. O senhor trouxe para nós clareou o pensamento em relação a isso. Agora eu queria saber de uma coisa. Ontem nós paramos sobre o assunto chamado dízimo. Pois é, foi isso mesmo. Pois é. Então eu gostaria que agora de falar para o senhor que o tempo nosso é muito curto, para a gente já entrar diretamente nesse assunto sobre princípio. Sim. Quais são os princípios de Deus, né? Que princípios são esses? Principalmente o dízimo. O dízimo é lei, princípio, o que é? Ordenança, o que é? Apóstolo, pra quem tá entrando agora, tá ligadinho aí, não pegou o nosso programa ontem, eu só gostaria de fazer uma referência. Toda semana nós falamos de assuntos que se complementam, então se você puder, pelas lives do Facebook da Nova Paraíso FM, ou através do YouTube, não sei se já subiu, mas vai subir pro YouTube também. Então, eu gostaria de convidar você pra... Já subiu, já tá no YouTube. Elianai aqui, nosso apoio 24 horas, tá dizendo aqui que já subiu. Então, eu gostaria de dizer a você que, assim, do assunto de hoje, que no mínimo que você ouvisse ou assistisse a live de ontem, porque hoje é complemento de ontem. Então hoje nós vamos começar falando do princípio do dízimo, que é um assunto complementar a tudo que nós falamos ontem. Então só em breves segundos para você entender, Deus não trabalha baseado em leis, Deus trabalha baseado em princípios. Foi falado isso que ontem. Foi o que nós vimos ontem com toda a base bíblica para isso. E o mais interessante é você acompanhar o programa desde o começo. Com certeza. Né? Todas as lives. Por quê? Porque pra você não pegar pedacinho e não entender o que tá sendo falado, e às vezes falar o que não entende. Então, pega as lives, todas as lives, vai no YouTube lá, ou na página da Nova Paraíso FM, ou na minha página, né? @oficial apóstolo Alex Fernando.
E procura lá a live, que você vai entender todo o assunto, né? O decorrer da conversa, pra você não ficar perdido, amém? Com certeza. Pastor, por gentileza. E é por aí, esse é o fio da meada, né? Não existe nenhum assunto complexo demais ou complicado demais que a Bíblia não nos esclareça. Então, é o que nós estamos fazendo aqui, trabalhando os assuntos à luz da palavra de Deus, e é nisso que nós cremos. Então, ontem nós demos toda a base bíblica para isso, apóstolo. Deus trabalha baseado em princípios. Deus estabelece princípios. Diogo, onde eu encontro os princípios de Deus? Na criação. Todas as vezes que Deus cria fundamentado em princípios. Então Deus não criou tudo que ele criou baseado em lei. Não, de forma alguma. Em princípio. Toda essa pergunta que eu faço é para pessoa, para os nossos ouvintes entender a situação, porque tem pessoa que não consegue com certeza assimilar uma coisa com a outra. Com certeza. Então ele não fez a criação baseada em lei. Não, de forma alguma. Mas em princípio. Não existe nada na criação que Deus diga assim, que haja uma lei que sustente o globo da Terra. Não, isso não existe. Pra pessoa tirar da mente, né? Porque tem pessoas escuta tanta coisa, tanta informação. E as informações que a gente está trazendo aqui é através da Bíblia, viu, irmão? Com certeza. Tudo através da Bíblia. Tudo na fala, palavra. Eu não entendi e tal. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Tá? Tem base bíblica para tudo isso. E eu já quero deixar aqui também a oportunidade, né, apóstolo? Quem tá nos acompanhando tem a oportunidade de deixar no comentário sua dúvida. Diogo, eu não entendi isso que você falou, diz de novo. Nós estamos com os comentários online aqui, então nós vamos, né? Como o Caio Querubim mesmo, ontem, teve algumas contribuições, fazendo perguntas, comentários. Então nós vamos trabalhando isso. Como a gente sempre diz, né? Nós não somos donos da verdade, nós somos servos dele, né? Ele é o dono da verdade, ele é a própria verdade. Então, estamos aqui para a luz da Bíblia aprendermos juntos, né? Com certeza. Acho que é isso. Então, já vamos aproveitando aqui, mandar um abraço aqui a paz para Lucelena Silva, também o Reinaldo, a Daniele, né? Que Deus abençoe, Luciana Foster, dá um abraço no Cícero e todo mundo aí que tá nos ouvindo aí pelas ondas da rádio 106,3 Nova Paraíso FM e também pela nossa página, pela página da rádio Nova Paraíso FM. Um abraço também a Lucielma, que Deus abençoe tua vida, filha. Em nome de Jesus, pastora. Vamos lá, querido. Com certeza. Então, partindo desse princípio que Deus estabelece tudo o que estabelece, todos os princípios de Deus estão estabelecidos na criação, ontem nós deixamos muito bem detalhado por que a lei existe. A lei existe porque o homem não foi capaz de cumprir os princípios de Deus. Assim como 1 João 3,8 vai dizer que o diabo peca desde o princípio, o pecado existe antes da lei. Paulo vai dizer isso aos romanos. Então, se o pecado existe antes da lei, a lei nasceu porque o ser humano não conseguiu viver debaixo dos princípios de Deus. Então, porque o ser humano quebrou os princípios, a lei nasceu. Deus precisou escrever a lei. Diferente da lei, o princípio não está escrito. O princípio é intrínseco entre a criação e o Criador. Agora, porque o homem não consegue viver debaixo do princípio, Deus cria as leis. Bom, vamos lá. Então, Diogo, onde eu encontro todos os princípios de Deus? Todos os princípios de Deus estão na criação. É muito simples. É que por muitas vezes nós lemos, apóstolo, mas passamos numa velocidade muito grande e passamos desapercebidos e não prestamos atenção no que estamos lendo. Uma pergunta pro senhor, até pelo ensinamento, não só pela nossa leitura, tem muita gente que fala, mas por que o fulano não me falou, por que o fulano não me ensinou, por que o fulano com certeza. Não sei o quê. Agora, diga uma coisa, tá certo isso, com certeza, a gente entende que tem muita gente que retém o conhecimento, com certeza, e não quer passar o conhecimento, não é o nosso caso, a gente tá aqui para levar conhecimento através da palavra de Deus, mas uma pergunta interessante, é só levar a informação ou buscá-la? A informação, apóstolo, ela precisa ser cavada. Isso. Ela precisa ser descoberta. Vou segurar. O que é a palavra cavada? É uma coisa... O que não é faz com cavar? Explica isso aí. Nós precisamos ir atrás do conhecimento. Buscar o conhecimento. Maravilha. O conhecimento não vai vir de bandeja, numa bandeja de prata pra nós. Tudo bem? Como vai você? Não é um negócio que você vai digitar no Google e o Google vai te ensinar ao pé da letra. É algo que você vai ter que pesquisar. Não seja ouvinte, mas praticante da palavra. Isso já é um divisor de águas. Com certeza. Assim. Eu tenho que buscar. Por exemplo, não tem como eu ir capinar um terreno com uma tesoura. Não, com facão. Como? Não tem. Não. Facão, faca, não tem. Não. No mínimo uma enxada, uma lima e uma bem caçamba amolada pra jogar o lixo, não é? Com então certeza. vamos lá, continua. É por aí. E partindo desse princípio, Deus estabelece tudo na criação, então
todos os princípios que nós precisamos entender e aprender vão estar onde? No livro do Gênesis, na criação, nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Precisamos analisar de forma minuciosa. Cada versículo do livro do Gênesis é riquíssimo. Por quê? O Gênesis ele é um livro muito curto para um período muito grande de tempo. Então, um versículo do Gênesis tem uma profundidade gigantesca. Enorme. Por exemplo, hoje nós vamos tratar o princípio do dízimo. Mas vamos lá. Entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 tem uma eternidade de distância. Gênesis 1 e 1 diz: no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra, no singular. Sim. Ponto final. No versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Trevas estavam na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pergunta: Deus cria alguma coisa sem forma e vazia? É claro que não. Ontem nós falamos do poder da criação. Foi. Tudo que Deus cria tem poder, tudo que Deus cria tem vida. Então, entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, tem uma infinidade de acontecimentos, tem uma eternidade. Diogo, mas não está escrito, não está ali entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, mas ao longo da Bíblia toda, tudo isso está explicado. Diogo, como que eu consigo entender? Como que eu consigo aprender isso? A teologia, embora muitas pessoas critiquem a teologia é loucura, teologia é isso, teologia é aquilo. Desvia um monte de gente. Pelo amor de Deus. Teologia é uma ciência como qualquer outra que se estuda alguma coisa. Não tem como estudar Deus. Isso é irracional. A gente escuta muito isso, né? Vamos aprender sobre Deus. Não existe isso. Alguém diz... Conhecer Deus. Não tem como. Não tem como. Alguém diz assim, ó... Teologia é o estudo de Deus. Isso não existe. Não dá pra se estudar Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pastor Nilson, lá de Santa Bárbara do Oeste. Pastor Nilson, um abraço pro senhor, pro Efraim. Pastora Lucielma, um abraço. Que Deus abençoe a vida da senhora. Ô, glória! Não existe formas, mecanismos de estudar Deus. Porque tudo que nós conhecemos de Deus é o que Ele quis nos revelar. O ser humano só vai conhecer Deus até onde Deus quiser se revelar. Ponto final. Acabou. Não tem como estudar algo que não é acessível a nós. Deus é inacessível ao ser humano. Deus está acima da compreensão da mente do ser humano. Ponto final. Por isso, com Deus é fé. Eu preciso crer, não tem jeito. Então, o que é teologia? A teologia, no máximo, ela nunca será o estudo de Deus. No máximo, ela será o estudo do relacionamento de Deus com o universo, de Deus com o homem. No máximo que dá pra se estudar é esse relacionamento. Como Deus se relaciona, como Deus interfere na história, como Deus agiu no passado, pra entender as formas, a multiformidade do trabalho de Deus. Dá pra nós estudarmos o relacionamento de Deus com o homem e de homem com Deus. Certo. Agora, estudar Deus nunca, isso jamais. Jamais, ninguém vai conseguir. Então a teologia, ela tem os seus mecanismos, as suas formas de estudar. É que um assunto puxa outro assunto, com né? certeza. Nós estávamos falando aqui sobre o conhecimento, a ordenança de Deus. Agora me diga uma coisa, depois que Moisés morreu, não é isso? Sim. Ficou alguém no lugar dele. Sim, sim. Quem ficou no lugar dele? Josué. Josué, o nome do cidadão é Josué. E Josué, ele simplesmente entrou e foi pegando, tomando conta, e dizendo, deixa comigo que eu resolvo? Ou houve alguma instrução para Josué? É claro que não. Ah, entendi. Então teve uma instrução. Com certeza. Josué 1:8, tá escrito o que lá? Josué, nessa lei... 1:8, nessa lei medita de dia e de noite. Então fará prosperar o teu caminho. Opa! E será bem sucedido, não é isso? Exatamente. Então, vamos lá. Então teve uma ordenança. Com certeza. Ele não foi um cavalo sem freio. De forma alguma, é isso mesmo. Ele não foi um cavalo sem freio. Não, deixa comigo que eu tô aqui já... Não. Cheguei, deixa comigo. Não, então ele teve um preparo antes. Eu costumo dizer, apóstolo, que se fosse ser assim, quem tinha assumido o lugar de Moisés teria sido o filho dele, Gerson. Aí, então. E aí? Deus não escolhe quem está na linha de sucessão direta. Deus escolhe quem está no pé do monte. Ah, é isso aí. Moisés subia no monte para falar com Deus, Josué estava onde? No pé do monte. No pé do monte. Deus não escolhe quem está na sucessão de linha genética, sanguínea. Deus escolhe quem segue os passos. Eu acredito. A gente escuta muito dizer assim, Deus cata aquilo que não é... Para fazer o que é. Pra fazer o que é. Opa. É certo isso? Deus escolhe as coisas loucas do mundo pra confundir as sábias. Pra confundir a sábia. Mas Deus cata a pessoa despreparada? Deus até pode pegá-la. Mas com certeza, antes de usá-la, Deus vai colocá-la no caminho pra se preparar. Essa é a pergunta. Antes de usá-la, ele vai prepará-la. Com certeza. Seria isso? Com certeza. Davi era um inerte no meio do pasto?
a pergunta. Davi era um pastor de ovelhas. Pastor de ovelha. Pastor de Por que eu ovelhas. tô fazendo essa pergunta pro senhor? Porque a gente escuta muito, Davi estava lá, Davi não era nada, Davi não tinha nada. Davi era não sei sim, o que muita lá, coisa. Davi não sei o que. Então ele tem que saber, ele era Davi- alguma coisa ou ele era um Zé Mané, orelhudo, que tava lá no meio do mato? O preparo dele foi tão grande que ele matou o gigante. Então, vamos lá. Olha aí que interessante. Viu como é que é? É porque um assunto puxa o outro. O Com assunto certeza. é dízimo, É pastor. dízimo, nós O vamos assunto entrar lá, é nós dízimo. vamos entrar lá. Ele matou um gigante. O gigante. Mas por quê? Ele tinha lutado com alguma coisa antes? Ele se preparou antes de enfrentar o gigante? Ele mesmo declara a Ele Saul, declara? né? Ele Então diz, fala aí, Saul, o que você ele acha que eu falou sou um pra Saul? menino? Você acha que eu não sou ninguém? Você Eu acha que eu não sei sou de nada? nada, que eu sou um orelhudo? Mas cuidando das ovelhinhas do meu pai, quando o urso vem, quem mata o urso sou eu. Sou eu, certo? Quem Que mata o mais? leão sou eu. Sou eu. Então, Exatamente. quer dizer, houve-se um preparo. E a funda e a pedra, ele praticava aquilo antes? Pelo Ele chegou amor lá de Deus. e disse assim, olha, gigante, agora é a primeira vez que eu tô pegando a funda na mão e a pedra e eu vou te mostrar pra Pelo você amor quem de Deus. Não? Não, Ai. Davi treinava com os pastores de Gade. Ah, entendi. Os olha pastores de aí. Gade eram especialistas em funda. Ah, tá. E o treinamento da funda, apóstolo, é interessante esse assunto que o senhor está entrando, Olha porque aí. o treinamento da funda, ele só recebe uma funda quando ele é aprovado no treinamento. Só? E só para o senhor ter ideia, a prova de conclusão desse treinamento é um fio de crina de cavalo à distância de um tiro de arco. Um tiro de arco da média de 100 metros de distância. Imagina um fio de crina de cavalo esticado a 100 metros de distância. E você tem que acertar esse fio com uma pedra de uma funda. Rapaz. Esse era o teste, esse era o treinamento. Assim como o arco e flecha eles arremessavam em um alvo a 100 metros de distância, Certo. assim como a espada tinha os seus treinamentos e tudo mais. Então Davi, ele tinha plena consciência e pleno treinamento pra descer aquela luta. Davi sabia, tinha plena convicção de que ele derrubaria o gigante. Ele sabia o que estava fazendo. Tinha plena certeza. A primeira certeza dele é aquela, né? A confiança dele totalmente Está em em Deus, Deus. né? Totalmente. Mas ele tinha habilidade. Com certeza. Agora, de onde vem a habilidade? Da farmácia? Do treinamento. Ah, tá. Eu gostaria de entendi. parafrasear Oscar Schmidt. Eu gosto muito de falar dele, sempre no curso eu falo. Conte né? aí, conte aí. Alguém chegou uma vez pro Oscar Schmidt, o Cestinha, o jogador de basquete, e disse: Oscar Schmidt, parabéns, sua mão é santa. Ele repreendeu na hora, ele falou: aqui não tem nada de mão santa. Não, mas você joga, acerta tudo, você é o Cestinha, você é o mão santa. Aqui não tem nada de mão santa, rapaz. Aqui é mão treinada. Treinada. Aqui é de 8 a 10 horas por dia treinando. Certo, Isso é mão treinada. Aí é que tá. Então, tipo assim, isso significa que jamais Deus vai fazer algo pra alguém que fica o dia inteiro. Apóstolo, a Bíblia inteira está recheada Ah, entendi. de homens preparados. Ah, tá. O pessoal entendi. gosta muito de Elias, né? Fala, Elias orou e fogo desceu do Desceu Senhor. do céu, Mas antes do fogo descer, Deus preparou Elias 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio em preparo. Houve um preparo antes. Em Elias preparo. não chegou lá e disse: "Aí, galera, eu sou Elias, deixa Não. comigo que vocês vão ver como é que funciona. Forma alguma. Ah, entendi. O povo fala muito Legal. Uhum. de Paulo. Paulo ficou 14 anos. 14 anos Vai de entrar molho. no 14 anos de molho. O povo acha que é assim, ó. Em Atos capítulo 7, Atos capítulo 9, Jesus encontra com ele no caminho, indo pra Damasco. Pra Damasco. Acha que ali a conversão o homem saiu pregando. É claro que não. é Continue a leitura. Dali, ele volta pra casa dele em Tarso e fica 14 anos até Barnabé ir buscá-lo. Barnabé busca 14 anos depois do encontro com Jesus. Barnabé busca, ele fica mais 1 ano sendo ovelha de Barnabé na igreja de Antioquia. 1 ano sendo discipulado por Barnabé. Ah, ele foi ensinado. Foi ensinado Ah, não, por eu- 15 anos. Ah, tá. Então ele não saiu lá já dizendo De assim, forma não, alguma. é comigo agora. 15 anos depois que o Legal. Espírito Santo vai aparecer e vai dizer: separa Barnabé e Saulo pra mim. É 15 anos depois do preparo. 15 anos. Houve um tempo enorme. Com certeza, 15 anos depois da conversão dele. Aí o povo diz: o cara aprendeu aos pés de Gamaliel, tá pronto, tá nada. Depois que ele aprendeu, que ele se formou fariseu, que ele se preparou, que ele tinha todo o preparo, poliglota, falava 5 línguas. Agora ele se converteu. Depois que Mas- ele se converteu, ficou 15 anos pra ser usado. Ele aprendeu o que no pé de Gamaliel? Aprendeu a letra. A letra. A letra. Seria a lei? A lei, A os lei. conhecimentos, Ele aprendeu isso. a religião, o Legal, farisaísmo. Legal. A norma de tudo isso. Sim. Ele aprendeu isso. Legal, Ele, legal, ele diz legal. que inclusive era fariseu de fariseus. Olha aí. Era mestre de Então, mestres. quer dizer, ele não chegou do nada, dizendo assim, ó, eu cheguei agora é tudo comigo. Não, De forma houve-se alguma. um preparo. Preparo. Ah, tá, legal isso aí. Por que que eu vou, não é ironizando ninguém nem nada. Isso aqui é pra gente realmente aprender.
Para as pessoas que estão aí nos ouvindo entender que Deus vai preparar você para alguma coisa. Se ele tem propósito... Com certeza. Se ele tem propósito, ele vai te preparar pro propósito. Ele não vai te mandar pra uma linha de batalha igual cavalo sem freio, sem rumo. De forma nenhuma. Ou não? De forma nenhuma. Entende a situação? Vamos lá, a gente estava falando sobre dízimo, vamos voltar lá, porque o senhor entrou numa história, numa parte muito interessante aí, que é sobre Saulo, né? Isso. Depois Paulo. Semana que vem nós fala dele. Agora me diga uma coisa, eu vou fazer uma pergunta pro senhor interessante. Saulo e Paulo é o mesmo nome? É o mesmo nome. É sério? Opa! Esse, É o mesmo esse nome, negócio de que Saulo virou Paulo, isso não existe Não? não. Ó, achei que foi, não Não. foi assim. Não. Não foi, não? O pessoal gosta de pregar, porque antes era Saulo, mas depois virou Paulo. Isso não existe, não. Ah, não? Foi não? Não. Tá, então tá Isso bom, é mais então. ou menos, apóstolo. A questão assim, ó. Se você chama o Eduardo aqui no Brasil, como você chama ele? Eduardo. Mas se você chama o Eduardo nos Estados Unidos, como é que você chama ele? Rapaz. Edward. Eduardo. Isso é formas de pronúncia Eduardo. do nome. Exatamente. É inglês isso? Em inglês, Vai, isso. vai brincando. E Eduardo. assim vai. Por exemplo, se você chama o Thiago aqui no Brasil, como é que você chama ele? Thiago. Thiago. Você vai chamar o Thiago nos Estados Unidos, você vai chamar ele de James. Olha aí, James. Tá entendendo como funciona? Então, lá o cara é James, aqui o cara é Thiago. Tá entendendo? Era pela nacionalidade dele? Ele tinha Sim, romana sim. e... Ele tinha dupla cidadania. Cidadania. Ele era Romana tanto e- romano quanto judeu. Quanto judeu. Então a questão do nome do Paulo é assim, O ó. assunto vai abrindo outro. Determinado lugar, Saulo. Determinado lugar, Paulo. Por isso a Bíblia não diz. O cara diz, ai, tá escrito. Não está. A Bíblia fala. Bíblia está. A Bíblia mesmo fala. A Bíblia está trazendo assim, ó. E Saulo foi chamado, blá, 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 blá. E de repente, e Paulo. É simples assim. Simples assim. Não diz e Saulo mudou para Paulo. Não diz, não está na Bíblia. A Bíblia vem trazendo o nome de Saulo, de repente vem trazendo o nome de Paulo e ponto final. Porque é uma simples diferenciação de pronúncia. Sim. Até mesmo pelo conhecimento, né? O meu povo foi destruído porque ele faltou Conhecimento. conhecimento. É por isso que nós estamos aqui. O programa aqui não é um programa do conto da Tanto é que na igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo diz, pela primeira vez ele diz, me separe Barnabé e Saulo. Aí os caras dizem, não, antes da conversão era Saulo, depois da conversão era Paulo. Não, 15 anos depois da conversão o Espírito Santo tá chamando ele de Saulo. É na primeira viagem missionária que vai trocar o nome, porque ele vai passar por algumas cidades onde o dialeto e a pronúncia muda e passa a ser Paulo. Vamos lá, filho. aí Deixa vai. Deus trabalhar. E nós vamos falar de dízimo ainda. Você falar de dízimo. E Jacó? Jacó. O nome de Jacó foi mudado? Jacó teve o nome mudado, assim como Josué. Era Oséias e passou a ser Josué. Josué. Aí o nome foi trocado, diferente de Paulo. Certo. Aí Jacó chamava Jacó. Jacó chamava Aí Jacó. O nome dele mudou pra Israel. Israel. Isso, Israel. Existe todo um significado de Deus por trás disso. Tudo né? um preparo pra tudo isso. Existe Não todo foi- um significado, não. Certo. Por que eu tô abordando sobre esse assunto? Porque é muito interessante as pessoas entenderem sobre isso. Com certeza. A gente escuta muitas pregações, principalmente sobre Saulo. Paulo. A gente escuta muitas pregações e... Porque Saulo agora é Paulo, o nome dele era Saulo, agora virou Paulo e já sabe como é que funciona, né? A gente já sabe. Então eu queria esclarecer isso. Foi como o senhor chegou nesse assunto, eu achei muito interessante chegar aqui. Agora diga uma coisa pra mim, eu vou ter que voltar nele de novo. Vamos voltar. A Bíblia diz que quando ele tá indo pra Damasco, ele cai, né? Sim, ele tem um encontro no caminho e Isso. cai do cavalo. Ele caiu do cavalo. Alguns historiadores, a Bíblia fala cavalo? A Bíblia diz que ele caiu. Caiu. Caiu Mas por os soldados romanos usavam Cavalo. cavalo, né? Não era tartaruga, era cavalo. Não era jumenta entendi. não, era cavalo. Era Opa, era cavalo. Então se era cavalo, supostamente ele caiu de cima Do cavalo. do cavalo. Opa. Literalmente ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo. Esse, literalmente, quando encontrou Jesus, caiu do cavalo. E quando ele cai do cavalo, ele teve um contato. Qual foi o contato dele? O contato dele foi direto com Jesus. Direto. Direto. Mas ele sem curva. caiu em algum lugar. Onde ele cai? Ele cai no chão. No chão? É. O chão é pó? Terra? Olha aí que interessante isso aí. O versículo 4 do capítulo 9 de Atos diz, e caindo por terra. Terra, ó. Ele caiu literalmente do cavalo no chão. Ele foi o único que caiu, os demais não caíram. Não caíram. Porque ele foi o único que viu o resplendor de luz na frente dele. Então quando ele viu, ele caiu. E a nesse voz? momento, diz o versículo 4, ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo,
por que me persegue? E ele pergunta, quem é, Senhor? Respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, pois, agora, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então ele tem esse encontro com Jesus no caminho. Esse encontro, tá. Ele teve contatos aí, né? Do pó vieste, pro pó voltar. Sim, teve etc. contato. Né? Cara É no profundo, pó. é profundo. Cara no pó, né? É profundo. Baixa a bola aí. Se você não baixar a bola, eu te lanço por terra mesmo. Eu faço você voltar pro pó. Eu faço voltar pro pó mesmo. Olha que legal isso aí. Interessante, hein? Dá uma mensagem linda aí. Agora me diga uma coisa. A partir disso aí, ele houve uma ordem, né? Pra ir pra... Cidade de Damasco. Sim, a cidade mais próxima. A rua direita. Rua direita. Na casa de Judas, é isso? Casa de Judas. Agora, diga uma coisa. Quando ele chega lá, quando ele teve o contato com a luz, ele ficou cego. Agora, qual o motivo dele ficar cego? Ele não ficou cego. Eu vou ter que perguntar pro senhor. Ele não ficou cego, ele ficou ofuscado. Ofuscado. Legal. No momento que o resplendor apareceu na frente dele, que a presença apareceu na frente dele, escamas cobriram os olhos dele. Escamas. Então ele ficou ofuscado. Não cego assim no... Ele não via tudo preto, ele via vultos. Vultos, é. Mas não sabia onde... Isso, literalmente o leão virou um gatinho. Ficou mansinho, bonzinho. Ficou mansinho. Mansinho. Não, ele fez Já era. Miau. Miau. Esse foi o camarada. Tá, quando ele chegar lá, diga uma coisa, eu vou terminar aqui já, ó. Quando ele chegar lá, o que ele faz? Ele vai fazer o quê? Ele vai se distrair, vai pra piscina? Ficou em jejum e oração 3 dias. Meio que forçado? O que é? Na marra. Queria que o tal do Jesus que falou com ele falasse de novo. Agora, vamos lá, porque Paulo... desculpa a minha ignorância, né? Mas eu tenho que perguntar pro senhor. Se Paulo entendia de lei, né? Sobre a religião da época e etc e tal. Agora me diga uma coisa. Ele entra na casa de Judas, não é isso? Isso, né? na casa de Judas. 3 dias e... 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites? Opa. Agora jejum absoluto ou não? Total. Sem comer, sem beber, sem nada. Sem comer, sem então, beber, vamos lá. sem nada. Será que seria isso? Desculpa a minha ignorância, é uma pergunta. Nós estamos aqui para aprender. Será que ele, por aprender tanta coisa de terra, agora ele precisa entender sobre céu? Precisa entender sobre céu, sobre água. Precisa entender. Precisa nascer da água. É um monte de coisa, de fatores, Agora né? É um processo, né? É um processo. E eu gosto do versículo 11 do capítulo 9 de Atos, porque Jesus quem tá falando, enfatiza bem assim, ó, no finalzinho, pois ele está orando. Pois ele está orando. Ele não tava assistindo novela, não? Não tava assistindo nem novela, nem malhação, nem nada. Não, nem BBB, nada disso. Ele tava fazendo o quê? Orando? Tava orando. Legal, hein? Opa, interessante jejum isso aí. Orando. Interessante isso aí. Não comia, não bebia. Nada. Tava na oração. Na oração. Márcia Bernardo, boa tarde, filha. Nayara Almeida, boa tarde. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Maria Helena, mãe, que Deus te abençoe. Bênção. Vamos lá, essa é minha mãe de... consideração, ela é uma benção. Pastor Diogo Bianchetti, o senhor tá achando que você vai escapar do dízimo? Não vai. A gente tá entrando nesse assunto porque é muito interessante o que a gente vem falando e não é ironizando ninguém. De forma nem de jeito nenhum. A gente está aprendendo, humildemente dizendo. A Bíblia fala uma coisa e muita gente cria uma imagem de... tanta coisa naquilo que não é, e o povo fica perdido. Chega em casa, vai ler a Bíblia, chega lá, não tem nada disso escrito. Esse é o grande problema. E aí? É um problema, não é? Demais. Gravíssimo, não é? Demais. Tá. Vamos lá, então nós vamos sair daqui, porque nós vamos abordar sobre esse assunto de novo. A questão de Paulo, qual que é mesmo? Paulo ou Saulo? Só pra deixar isso bem claro, Atos dos Apóstolos 13, versículo 9 diz: Todavia Saulo... que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para eles disse... repete de novo aí. Não teve transformação. Não, repete de novo. não teve, então? Todavia Saulo, que também se chama... Paulo. É o mesmo de falar assim, ó, todavia Tiago, que também se chama James, Eduardo, que também se chama Edward, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Legal, obrigado. Valeu. Maria, que também se chama Mary, é a mesma coisa. Vai. Maravilha. Diga pra mim uma coisa. Princípio. Quando a gente fala de princípio... O Glória, voltamos. Pessoas... ela vai falar assim, princípio é começo. Sim. É a primeira coisa que vem na mente. É a primeira coisa que vem a primeira coisa que vem na mente. Qual outra palavra que vem? Início, começo, partida. Começo, partida. Então vamos lá. Pontapé inicial. Vamos dizer, o que é princípio? O que é isso?
Princípio, apóstolo, vem de uma palavra grega, de uma palavra hebraica, que inclusive é o título do livro do Gênesis. A palavra Gênesis é essa palavra em hebraico, que é a palavra Bereshit. Bereshit. A palavra Bereshit traduzida é princípio. Diogo, qual a diferença? Por que princípio não é início, princípio não é começo? Vamos lá. Início, começo, partida, cabe em princípio. Mas princípio não cabe em início. Portanto, Bereshit pode ser traduzido por início, por partida, mas as palavras para partida e início não podem ser traduzidas em princípio. Certo. A única tradução para princípio é Bereshit. Tá. Por quê? Princípio não é começo, princípio é fundamento. Princípio está antes do começo. Princípio é a preparação para o começo. É a preparação para o início. Seria a forma de construir uma casa, então. O alicerce. Todo mundo olha a casa pronta, mas não imagina que tem um alicerce embaixo, suportando o peso daquela casa. Início é o primeiro tijolo. Princípio é o alicerce. Porque começa a se cavar buraco, né? Eu não entendo nada disso, sou engenheiro, mas a gente já foi servente de pedreiro, então sabe mais ou menos. Então você vê lá, cava o buraco, faz toda a preparação, ferragem e tal, concreto. Isso é princípio. Depois de todo esse princípio, depois do alicerce pronto, vem o primeiro tijolo. Aí é início. É início. Exatamente. Mas é uma base embaixo. Toda a estrutura, todo fundamento é o princípio. É o princípio. Maravilha. Antes da primeira carriola de concreto se fez o buraco. Tá, então eu tenho uma pergunta pro senhor aqui muito importante agora. Diga pra mim, dízimo é bíblico? Dízimo ainda tem que ser feito? Ainda como é que fala a pergunta certo? Praticável? Praticável, ainda tem que se entregar, como diz em muitos lugares, o dízimo ou não? Sim. Respondendo a grosso modo, sim. Vamos lá, vamos entrar no quesito do detalhe da questão. Dízimo é lei? Sim, é lei. Dízimo está na lei? Sim, está na lei. No livro de Números, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, ele aparece diversas vezes. Por quê, Diogo? Porque Deus instituiu o dízimo. Mas muita gente aí abre aspas, diz que o dízimo era só para os levitas, não é isso? Não, sim, perante a lei. Vamos lá, vamos entender isso. Olha que maravilha. Vamos entender isso porque... Eu vou sempre perguntar por quê. Porque são coisas que a gente ouve no dia a dia. Com certeza. Principalmente questão de lei. Lei foi abolida, agora estamos na graça. Então não é preciso saber se a lei ainda é entrelaçada com a graça, ou se nada disso vale mais, se o princípio vale mais do que tudo isso. Entendeu? Com certeza. Que é o que nós vemos conversando desde o começo do programa. Com certeza. Desde o começo. Essa questão, apóstolo, ela é extremamente delicada, mas nós precisamos entender da seguinte forma, o dízimo, ele é antes da lei. Antes da lei. Certo. A lei nasce com Moisés no deserto. Deus dá a lei para Moisés no deserto. O dízimo está presente no Gênesis. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, na minha ignorância. Pergunte. Abel, quando vai levar a oferta, é oferta ou dízimo? É oferta. Tá escrito na Bíblia, é isso? Está escrito na Bíblia, isso. Ah, tá. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. O senhor pode ler pra mim, por favor? Eu só tô fazendo essa pergunta porque existem algumas pessoas que usam isso de modo... distorcido. Gênesis 4, 3 e 4. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura deles. Atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Tá. Então aí nós já entendemos que ele levou uma oferta. Os dois, né? Os dois. Caim e Abel. Levou uma oferta. A que agradou a Deus foi a oferta de Abel. Beleza. Tanto que o irmão dele foi lá e... Matou ele. Então vamos lá. O interessante... Isso é inveja? Isso é mimo demais. Foi Caim mimado. era muito mimado. Caim foi mimado demais. Não vamos entrar nisso não, outro dia nós entramos. Vamos lá. Fala do dízimo. O dízimo é antes da lei. E por ele ser antes da lei... Por ele estar presente no Gênesis, aqui nasce uma primeira dúvida. Dízimo está na lei? Está na lei. Deus diz no livro de Levíticos, o dízimo pertence ao Senhor. O dízimo é do Senhor. O dízimo está na lei, mas está presente antes da lei. Então, nós precisamos, no mínimo, abrir os nossos entendimentos para conseguir compreender isso. Como que o dízimo está presente antes da lei?
se o dízimo é uma lei? O dízimo é uma lei, mas o dízimo só é uma lei porque antes de ser lei, ele é um princípio. E como o ser humano não guardou o princípio do dízimo, foi necessário Deus criar uma lei. Porque o homem não guardou o princípio. Diogo, onde eu encontro o princípio do dízimo? Na criação. Muito simples assim. Mas tem na criação isso? Opa! Tá na criação? Deus ensinou o homem isso. Ensinou? Opa! Que maravilha. Então mostra aí pra nós. Vamos entender? Vamos entender. Apóstolo, muito rapidinho, só para os nossos ouvintes entenderem e acompanharem. Na criação, Deus cria princípios. Princípios são intrínsecos. Deus está criando, está interno entre o Criador e o homem. Vamos lá. Deus nunca projetou o homem para o homem ter que plantar alguma coisa na vida. Nunca. O homem não foi criado para plantar. O homem ter que plantar é consequência da falha do homem, dele não guardar princípios. Deus criou o homem para colher. Diogo, pelo amor de Deus, me ajuda. Ajudo. Ontem nós falamos que as árvores da terra, quem criou foi a terra. Foi a terra. Isso. E nós falamos que Deus plantou um jardim no Éden. Sim. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Quem plantou foi Deus. Diogo, qual o propósito de Deus mandar a terra criar as árvores? O propósito é exatamente esse. Deus está criando o princípio. As árvores da terra, quem brotou, quem fez foi a terra. Deus mandou, mas foi a terra. Por quê, Diogo? Porque Deus está plantando um jardim e coloca o homem nesse jardim. Certo. O projeto de Deus é que o homem foi criado para colher o que Deus planta. Olha aí. O homem não foi criado para plantar e colher. O homem foi criado para colher o que Deus planta. O homem tem que plantar porque o homem não guarda o princípio. Certo. Porque para estar no lugar que Deus planta, Deus cria um princípio. Enquanto o homem guardar o princípio da criação, o homem colhe o que Deus planta. Quando o homem não guarda o princípio mais, o homem tem que plantar para ele colher. Certo. Deus, quando coloca Adão no jardim do Éden, sim, ele coloca Adão lá para lavrar. Está escrito, para cuidar do jardim. Para cuidar do jardim. Tá cuidando, tá. O que tá crescendo mato, corta o mato. Essas coisinhas. O que ele plantou dentro do jardim? O que Adão plantou lá? Nada. Nada? Absolutamente nada. Quem plantou, então? Deus. Foi Deus quem plantou. Quem plantou foi Deus, quem fez brotar foi Deus. Tá. O trabalho de Adão era pegar e comer. Só isso. O trabalho de Adão era comer as frutas e dar nome pros bichos. Dar nome pros bichos. Nome pros animais. Tá. O que tem a ver isso com o dízimo? Deus está estabelecendo um princípio máximo de criação. Certo. Deus não quer ser só Deus do homem. Deus quer ser Senhor do homem. Certo. E para ser Senhor do homem, Deus tem que prover o homem. É isso. Por isso, no capítulo 1 do livro do Gênesis, a Bíblia diz: e viu Deus, e fez Deus, e disse Deus. No capítulo 2 do livro do Gênesis, a partir do verso 7, a palavra começa a chamar Deus não só de Deus. Gênesis 1, e viu Deus, e disse Deus. No capítulo 1, a palavra Elohim, que é a palavra Deus, está sozinho. E viu Deus. E disse Deus. A palavra Elohim está sozinha. No capítulo 2, não está sozinha mais. Gênesis 2, 7, a Bíblia já vai dizer: e fez o Senhor Deus. Agora o homem já existe. Quando o homem existe, Deus passa a ser Senhor do homem. E Deus só pode ser Senhor do homem se Deus for o provedor do homem. Agora, por isso Deus planta um jardim, porque Deus vai ser Senhor do homem. E para Deus ser Senhor do homem, Deus tem que prover o homem. Então Deus planta e Adão colhe. Enquanto Adão estiver no jardim e Deus for o Senhor de Adão, Deus planta e o homem colhe. Mas para isso existe um princípio. Justamente. Agora Deus vai dizer: Adão, de tudo que tem no jardim, você pode comer livremente. Tudo, todas as árvores, eu te dou, come livremente. Mas de uma árvore, você não come. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não come. No dia que comer, você morre. Tá, alguém pode dizer assim: mas Deus falou isso porque era do bem e do mal, pra ele não conhecer nem o bem nem o mal. É claro que não. Né? Deus está ensinando o homem um princípio. Um princípio. A criação de Deus é para que o homem Deus estava dizendo para ele: isso aqui é meu, não toca. Seria isso? O princípio que Deus está criando é exatamente esse. Deus está dizendo: Adão, de toda a provisão que eu te dou, uma parte você não toca. Forte isso, hein? É muito simples. Aí alguém diz: não, irmão, isso não tem nada a ver. Preste atenção. Quem crê que o seu trabalho foi Deus que te deu? Ai. Quem crê que o seu trabalho foi Deus que abriu a porta? Se você crê que foi Deus que abriu a porta, você crê que o seu pagamento é Deus que te provisiona, sim ou não? Saúde, etc. Se o seu salário é Deus que te provisiona, quem é o Senhor da sua vida?
Deus. É Deus, porque Deus provisiona o seu salário, sim ou não? Sim. Então, pra você não é só Deus, pra você é Senhor Deus. Se é Deus que provisiona o seu salário, é muito simples. O princípio da criação é, de tudo que eu te dou, você come, menos uma parte. Olha aí, rapaz, isso é muito forte. Com Adão, isso dá certo porque Adão não recebe dinheiro. Adão vive da terra, então Deus planta e Adão colhe. E o mais engraçado é que vai haver esse comentário, né? Mas naquela época não tinha dinheiro, naquela época não tinha moeda, naquela época não tinha... Se nós estivéssemos no campo e não tivéssemos salário, Deus plantaria e nós colheríamos. Diogo, isso não existe. Vai ler Gênesis 22. Justamente. E naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Então, como que Isaac colheu 100 vezes mais se ele não plantou? Simples, Deus plantou pra ele. Deus plantou. Aí ele colheu. E o que ele fez com essa colheita? Ele teve algum retorno com isso? Quem? Isaac? Isaac? Com certeza. Teve? Com certeza. Isaac ficou rico. Ficou o quê? Ficou rico. Ah, sério? É? Mas fica rico só com alimento? Meu Deus, vendeu tudo. Vendeu? Vendeu tudo. Mas pra você vender uma coisa tem que ter o quê? Opa, dinheiro. Ah, se não tiver dinheiro, não compra. Entrou dinheiro, então. Ah, entendi. Entrou dinheiro na história. Entrou dinheiro? Meu Deus. Nossa, mano. Tá começando a entender, apóstolo? É assim, ó. O princípio criado por Deus está na criação. E o princípio é imutável. Independente se é com alimento, se é com vestimenta ou se é com dinheiro. O princípio é imutável. Diogo, eu não recebo dinheiro. Então o teu dízimo não é dinheiro. Se você vive do campo, você não pega dinheiro, você não recebe dinheiro. Você vive do campo. Você planta arroz, colhe arroz. Aí você pega o teu arroz e troca por feijão. Você não tem dinheiro. Você não vende nem pega dinheiro. Você pega o feijão, o arroz, troca pelo feijão, pega o arroz, troca pela carne. Você vive igual nessa época de Adão. Só com alimento. A tua moeda é o quê? O alimento. Então você tem que dizimar o quê? O alimento. Você vai dizimar arroz, meu irmão. Vai dizimar arroz. Você não vai tocar no arroz. É simples assim. Agora, como nós vivemos no mundo capitalista, o princípio existe. E o princípio é aplicado ao capital. Vamos lá. Se a minha provisão é o meu salário e eu ganho R$1.000 por mês, o que Deus diz pra Adão? Uma parte você não toca. Pronto. É muito simples, gente. É muito simples. E é bíblico, né? Se o meu salário é R$1.000, quanto é uma parte de R$1.000? Sei lá, uma parte pode ser R$10. Mas uma parte pode ser R$500. Aí nós vamos entrar numa outra questão. Dízimo é bíblico? Sim. Dízimo é princípio? Sim. Tem que ser guardado hoje? Sim. Diogo, quanto é o dízimo? Aí é outra história. É outra história. É outra história. Aí nós podemos entrar no emblema teológico dos 10%, do porquê 10%. 10% é porque a palavra dízimo significa décima parte. Sim. É por isso. Por isso a décima Tá. parte. Você pega o que você ganha, divide em 10 e pega uma parte e guarda. E isso é dízimo, a décima parte, 10%. Mas- Bom, poderíamos entrar no âmago do cerne dessa questão. Mas essa questão é o mínimo, o menor das coisas importantes. O que você precisa entender é o princípio do dízimo. Porque se eu entendo o princípio do dízimo, eu não me importo se é 10 ou se é 50. Então, de tudo que eu receber, vamos dizer assim, ou do que eu ganho, quer dizer, uma parte disso é do Senhor, então. Uma Seria? parte é do Senhor. Uma parte é do É Senhor. do Senhor. Tá, então a questão do valor não importa. Pode ser, eu peguei R$2.000, eu posso pegar 1.000 e pôr lá no envelope e falar, aí, tá aí. É minha parte. Tá, e na questão, como muita gente fala que essa devolução é pra levita e tal e coisa. E o pastor da igreja, o apóstolo, o bispo, e aí? Vamos lá. Só pra gente esclarecer a primeira Isso. teoria, né? Vamos lá. O dízimo, ele é um princípio estabelecido por Deus. Diogo, por que eu preciso guardar esse princípio? Vamos lá, antes de nós entrarmos na questão dos levitas. Ótimo. Diogo, por que eu tenho que guardar esse princípio? É muito simples, gente. Enquanto Adão guarda o princípio de não tocar no que é de Deus, Adão não precisa plantar nada. Olha aí. Quem planta é Deus. Isso é forte, hein? No dia que Adão toca no que não é pra tocar, Deus expulsa do jardim. Põe pra fora. Aí Deus diz, agora do suor do teu rosto, tirarás o teu sustento. Por isso o ser humano tem tanta dificuldade de semear. O ser humano não foi feito para semear. O ser humano foi feito para colher. Aí agora Deus expulsa e Adão tem que plantar. Gálatas 6:7. Irmãos, não se escarneçam, de Deus não se zombam. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso certamente colherá. Pronto, é isso. A colheita, a semeadura e a colheita é uma consequência para não cumprir o princípio. Então a questão é, Diogo, enquanto eu guardo o princípio, quem planta para mim? Deus. Enquanto você guardar o princípio do dízimo, Deus te coloca numa região espiritual onde quem planta para você é Ele. Da sua saúde, cuida Ele. Da sua casa, cuida Ele. Da sua família, cuida Ele. Do seu negócio, cuida Ele. Agora, no dia que você não guarda o princípio, você está por conta própria. Diogo, eu vou deixar de ir pro céu por conta disso? É claro que não.
Só que agora o esforço é seu. Se não der então, certo, não reclame. Então aquela história que algumas pessoas falam assim, se você não dizimar, você vai pro inferno, o capeta vai te Pelo pegar, amor o de diabo Deus. vai chegar na tua cama, Pelo vai amor de puxar Deus. pelo teu pé, não existe não. Não, a salvação está em Cristo. Entendi. A salvação está em Cristo. A condição da salvação é a fé. Creia no Senhor Jesus e seja batizado, esquece isso. Será salvo A salvação está na cruz. crê no Senhor Jesus, será salvo tu Tu e a tua casa. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Então esse negócio, esse amedrontamento, ó, o diabo vai te pegar. O devorador. O devorador vai te... Abandona isso. Abandona. Abandona Esquece. isso. Ah, entendi. Abandona isso. Vamos lá. A questão do princípio do dízimo é a seguinte: quer ficar num lugar que Deus planta pra você? Quero, guarde o princípio. Guarde o princípio. Não quer ficar num lugar que Deus planta pra você? Não faz questão. Não guarde o princípio. Mas Só que aí não reclame. É. Não reclame, porque você vai colher o que você planta. Seria um retorno pro paraíso, desculpa a minha ignorância. Pro jardim, mas- pro jardim. Seria um retorno pro Isso. jardim? Todas as vezes que eu guardo o princípio do dízimo, Deus me leva de volta ao jardim. Eu fico numa região celestial do jardim. Tá. Malaquias 3:10, o que tá escrito lá? Malaquias 3:10 tá escrito assim, ó: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí Malaquias chama o povo e diz assim, ó, tragam a casa do tesouro. Tragam, guardem o princípio. Aí ele diz, e façam prova de mim, e vocês verão se não abrirei as janelas do céu. Diogo, por que janela? Porque janela só pode abrir quem tá do lado de dentro. Deus tá dizendo assim, ó, quem guarda o princípio é abençoado com algo que não é todo mundo que tem acesso. Porque se ele fala porta tem fechadura dos dois lados. Porta abre quem tá por dentro e quem tá por fora. Mas janela só abre quem tá do lado de dentro. Deus está dizendo, ó, se você guardar o princípio, eu vou te abençoar com algo que só eu tenho acesso. Como que você pode colher uma coisa que Deus planta se Deus não permitir? Justamente. Pronto. Agora, essa volta, né? Porque, vamos lá, porque a gente falar assim, às vezes a pessoa entende errado, né? Essa volta pro jardim, né? Eu disse paraíso, foi um equívoco. Essa volta pro jardim seria como? De que forma? Espiritual. Vivendo princípios? Sim. Quando eu guardo o princípio de Deus, quando eu guardo o princípio do dízimo, Deus me coloca numa região celestial onde eu tenho prosperidade, Cleiton, não no sentido de riqueza. Eu tenho prosperidade no sentido de ausência de necessidade. Meu amigo Cleiton Luz, forte abraço, profeta. Logo estaremos juntos, hein? Abençoado. Que Deus te Banda abençoe, 490, forte abraço pra todos, hein? O povo é meu amigo, hein? Eita, abençoado. baterista fininho. Aquele lá é tocha. O apóstolo, é tão forte isso que nós estamos falando, e eu quero só ler um versículo só pros ouvintes entenderem. Ótimo. De que quem guarda princípio, quem planta é Deus. Escuta essa, ó. Josué 24:13. Olha o que Deus está dizendo. Josué 24:13. Assim, escuta essa, apóstolo. Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Rapaz. O povo come de algo que não plantou. Tô. Pronto, isso é o quê? Quem que plantou pra eles? Foi Deus, pelo amor de Deus. Deus, Tá começando a incrível entender o que é isso. princípio? Maravilhoso. Tá começando a entender o que é Maravilhoso. princípio? Aí alguém diz assim, ó, eu sou obrigado a dizimar. Irmão, você não é obrigado a nada. Obrigado a nada. Primeiro aos Coríntios... Não é obrigado nem se converter. Não Aí é o cara... obrigado. Lógico Você que não é não, obrigado. lógico que não. Tudo é uma Alguém te questão de amarrou, decisão. você tem que servir Jesus. Não. Tudo é uma questão de escolha. princípio. Gente, Você tem que querer. eu não estou com Jesus porque colocaram uma arma na minha cabeça. Eu tô com Jesus porque eu entendi que Jesus é a salvação pra mim e pra minha vida. Ponto final. Eu decidi estar com ele. Ô, Eu Cleito, escolhi estamos Jesus. esperando você aqui, hein, Cleito? Em nome de Jesus, hein? Eita, aí é Estamos forte. esperando você aqui, hein? Cleiton é meu amigo. Cleito é a bênção. Esses meninos aí tocam demais. Grande é uma abraço pra bênção. 490 toda. Parece aqui, Cleito. Chama eu no zap depois. Pra você vir aqui, em nome de Jesus, louvar o Senhor. Forte. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Pastor Diogo Bianchetti. Rapaz, eu sei que é um assunto complicado, polêmico, que gera muita opiniões. Um acha isso, o outro acha aquilo. Estamos indo pela Bíblia, o senhor está trazendo Bíblia. pela Bíblia, trazendo esse estudo para nós. Então não é uma conversa fiada. É Bíblia. A Bíblia tá falando. É a Bíblia. Totalmente. Ah, entendi. Então quer dizer, eu não sou obrigado a dar o dízimo, mas se eu pratico o princípio, eu devolvo o dízimo.
A questão aqui é a seguinte: não é obrigação, é entendimento. É entendimento da palavra. Quando eu entendo a palavra, eu cumpro 1 Coríntios 9,7. Não faça por contenda, obrigação, ira, nada disso. Deus ama o que dá com alegria. A questão é essa. Eu não faço por obrigação, por coação, porque estão me mandando. Não, eu faço porque eu entendo. Eu entendo o quê? Eu entendo que eu estou colhendo o que Deus planta pra mim. Eu entendo que a minha saúde não vai ser abalada por coronavírus, porque quem planta a minha saúde é Deus. Quando eu guardo princípio, eu estou totalmente blindado pelo princípio de Deus. O princípio de Deus é o seguinte: enquanto Adão está no jardim, o diabo não toca nele não. Para conseguir persuadir Eva, ele teve que fazer chantagem com a serpente. Porque ele não pode entrar lá. Mas tipo assim, ele não entrou na serpente, o diabo não entrou nela, não? Claro que não. Ah, tá. Claro que não. Não entrou, não? Não. Ah, não, ela não deu aquela... Não. Não? E a questão é justamente essa. O diabo só toca na vida de Jó, porque Deus permite. Porque Jó guardava princípios. Enquanto se guarda princípios, quem protege é Deus. É Deus. É Deus, porque Deus guarda o princípio. O que tá escrito em Jeremias? Então, tipo assim, a cobra não ficou manifestada e demoniada. Claro que não. Claro que não. Ela foi induzida... Isso, ela foi induzida pelo diabo. Pelo diabo. Isso. Aí ela foi na orelha de Eva e induziu Eva. Induziu Eva. Pronto. E Eva. E Eva, né, foi o bode expiatório de Adão. De Adão. Não, vai entrar nesse assunto polêmico, hein? Polêmico. Então, pra nós resumirmos e eu terminar a minha participação, simples e puramente, dízimo é princípio. Mas participação como assim? Semana que vem o senhor não tá aqui, não? Opa, participação hoje, né? Hoje. Tá, entendi. Dízimo é princípio. Guarda quem entende, quem tem consciência, quem ama a palavra de Deus e quem quer viver no lugar que Deus planta pra ele colher. Simples assim. Quem não quer estar num lugar desse, apóstolo? Rapaz. Eu quero estar num lugar desse. Se eu quero estar num lugar desse, é claro que eu vou guardar o princípio por livre e espontânea vontade. Por alegria, por prazer. Aí Deus vai ter prazer no meu princípio, no princípio guardado, e eu serei fartamente abençoado por isso. Seria assim, uma pergunta, desculpe minha ignorância, uma forma de investimento? Deus está investindo na tua vida porque você deu dízimo? Sabe, são coisas que a gente escuta. Eu não diria que é investimento, eu diria que é o que Jeremias diz. Jeremias 1, 11, 12, 13. O que Deus diz? O que tu vês, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Viste bem, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. É isso aí, Deus é fiel à sua palavra. E princípio é a palavra de Deus. Pronto, então se eu guardo o princípio, ele é fiel. Ainda que eu permaneça infiel, ele é fiel. Pronto. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo, parceiro, Pastor Bianchetti. Glória, tamo junto. Deus abençoe. Vencemos uma semana, o nome do Senhor foi glorificado. Ainda vamos entrar sobre o assunto do dízimo, não terminou por aqui. Tem muita coisa ainda para ser conversado, não tem? Muita. Vamos entrar nisso ainda, amém? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A gente vai estar procurando da melhor forma te responder. Quero deixar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo e deixar para você aqui o endereço da igreja, Avenida Jacob Cover, número 948, Jardim Caeiras, Limeira, São Paulo. Precisa de palavra de oração? Nós estamos ali para te atender em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Obrigado pela sua companhia e que você possa semana que vem estar conosco de novo, né? Vai fazer falta para nós o programa sábado e domingo, mas na segunda-feira nós estamos de volta. Ô, Alianai, muito obrigado, meu querido, meu sonoplasta, meu amigo. Mandar um abraço pro Toninho. Um abração pro Toninho e irmã Tereza. Um abraço pra vocês, que Deus abençoe vocês e todos aqueles que estão nos ouvindo pelas ondas da rádio 106,3 e também pela página, pelo YouTube, por todas as vias de redes sociais. Que Deus abençoe todos vocês e até segunda-feira. Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe e até segunda em nome de Jesus. Porque dele, por ele
Você acabou de ouvir programa O Milagre Já. Apresentação: Apóstolo Alex Fernando. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.